Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos começar mais uma aula, uma videoaula, e eu vou mostrar para vocês. Vejam, o intuito da nossa disciplina é pegar o Excel e apresentar para vocês como uma ferramenta gerencial, certo? Então, existem situações onde você vai pegar e vai elaborar suas próprias planilhas e usar essas planilhas várias vezes. Tá certo? E às vezes a gente precisa transformar um raciocínio que é lógico, que é matemático, tá certo? Em uma planilha. Então veja, hoje eu vou tentar mostrar para vocês como a gente transformar um raciocínio, uma metodologia em uma planilha que você possa utilizar como simulador. Tranquilo? Vamos lá. O estudo que eu quero fazer, o exemplo, é de um orçamento preliminar, tá? Então, vou mudar de tela aqui para a gente poder trabalhar. Então, vejam só. Eu disponibilizei para vocês o seguinte arquivo. Ó. Esse é um arquivo, um exemplo que eu tirei do livro do Pedrinho Goldman, tá certo? E o que é que ele tem? Ele tem assim, ó. Tem dois exemplos, maneiras de você fazer orçamento por estimativa. O que é orçamento por estimativa? É aquele orçamento que você faz sem ter os projetos, sem ter os projetos todos, estrutural, arquitetônico, de instalações. Você não tem esses projetos, mas pode estimar quanto é que vai ser a sua obra de em função de informações que você tenha do passado, tá certo? Então vamos lá, a sua biblioteca de informações e tudo, você pode usar isso aí. E aí, vejam só, ele traz dois exemplos, um bem simples, um bem simplificado mesmo, e outro que é um pouco mais complexo. Tá bom? Muito bem. Vamos para o primeiro exemplo e vamos tentar transformar isso numa planilha. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó, o empreendimento é composto de pavimento de acesso, primeiro e segundo pavimento tipo, cobertura, casa de máquinas. Ok. E aí tem as informações. A edificação apresenta uma área real total de 2.356 metros quadrados. E aí uma área equivalente de construção, que aí vai ser menor, né? Porque tem coisa que você quando transforma a área total em área equivalente, ela fica um pouco menor, porque a área equivalente à área de construção, ela é a mais cara. Então, tem um total de 12 unidades residenciais, então serão 12 apartamentos, sabendo que o custo por metro quadrado da área equivalente de construção para o padrão, então existe um padrão e já se sabe que o metro quadrado desse padrão tem um custo, certo? Então um pouquinho, já se sabe quanto é o metro quadrado desse padrão. Aí o que é que acontece? É R$ 1.200 por metro quadrado, certo? E aí, com essas informações, ele quer que a gente calcule o valor do custo da construção dessa edificação. Então, um orçamento preliminar, isso aí normalmente é utilizado para análise de viabilidade, né? No começo do projeto, e aí bota assim, qual é o custo médio de construção do apartamento, ok? Então, eu quero saber quanto é que vai ser o total e qual é o custo médio do apartamento. Então, vamos lá. A solução disso aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir isso aqui, só para a gente poder liberar aqui a planilha. Vocês estão recebendo, desculpe, a planilha vazia, tá? Do jeito que ela está aqui, eu vou preencher algumas coisas para vocês vão fazer o restante, tá bom? Então vamos lá, eu vou só aumentar de novo aqui alguma coisa. E o que é que acontece? A área total desse negócio 2.356, não é isso? 1.875 metros quadrados. Vejam, já queria que vocês observassem uma coisa. Tudo que o usuário da planilha vá preencher, eu vou deixar em amarelo. E o restante eu deixo normal, tá? Por que isso? Para chamar a atenção do usuário que ele só pode preencher o que está em amarelo, o que está liberado para ele preencher em amarelo. Ok?
Então, a área total é essa, a área equivalente é essa, número de unidades. Vejam como é que eu coloco as coisas. Área total, o lugar para eu preencher a área total, e aqui eu coloco a unidade. Metro quadrado, número de unidades residenciais numa célula, depois onde eu vou colocar o 12 em outra célula e unidades aqui. Depois, custo por metro quadrado da área equivalente. O custo é R$ 1.200. Está formatado como dinheiro e está aqui por metro, ainda botei no final, por metro quadrado. Ok? Muito bem. O custo total, pessoal, pelo que foi dado aqui, é o seguinte. A planilha vai calcular para mim, tá? Então, o custo total, veja, como é o custo total? Vai ser igual aqui, custo por metro quadrado, da área equivalente, vezes o total de área equivalente aqui, ó. Ok? Então, R$ 2.262.000. E o custo médio por apartamento vai ser igual ao custo total dividido pelo número de unidades. Ok? Dando um total de R$ 188.500. Tranquilo? Então vejam, essa planilha então poderia ser guardada e utilizada depois, né? Alterando ali as informações. Se você vai pegar outro empreendimento e aí o empreendimento muda o tipo dele, a qualidade, não é mais R$ 1.200, vou pegar lá no CUB, né? Custo unitário básico, e é 1.500, são 16 unidades. Então aqui rapidamente você tem uma ferramentinha para já calcular para você. Professor, mas essa é muito simples. Sim, essa é muito simples, eu poderia fazer com uma calculadora, não precisaria ter uma planilha, mas é só para mostrar para vocês esse estilo de construção de planilha, tá certo? Que é uma planilha que você deixa os locais onde o usuário possa trabalhar em amarelo e o restante é feito com fórmulas. Tranquilo? Bom, ótimo. Dito isso, feito esse exemplo 1, partimos então para o exemplo 2. O exemplo 2, eu já forneci a estrutura para vocês aqui, pessoal, ó. Ele é um pouco maior, tá certo? Vou até diminuir aqui as informações para vocês verem, vou apresentar para vocês. Ele é um pouco maior e você vai chegar numa estimativa de custo de uma construção também sem projetos, né, por estimativas. Só que essas estimativas, desculpe, elas estão guardadas aqui, ó, nesse texto. Eu vou mostrar para vocês como é que as coisas estão. Certo? E também estão guardadas nos slides que eu deixei disponíveis. Tá certo? Vou até diminuir bastante meu rosto agora para mostrar. Então vamos dar uma olhada em como é que a informação chegou para você. A informação chegou para você da seguinte maneira. Ó. A gente sabe, é sabido, então existe aí que, por exemplo, projetos, o custo de projetos, o cálculo desse pode ser obtido através da multiplicação da área total. Então veja, quanto mais área para você tem terreno, você vai construir uma edificação maior, e aí você vai gastar mais por projeto. E aí foi feita uma estimativa já, tem aí vamos supor que a empresa tenha vários projetos que já foram feitos, e ela tem-se que, se você pegar a área total da construção e multiplicar pelo custo do metro quadrado dos projetos, custo por metro quadrado dos projetos, então, veja, eu já tenho que ter um custo por metro quadrado de projeto. Alguém pegou outras obras, e viu lá a área do que foi construído e viu quanto é que se gastou do projeto, criou um índice. Tá certo? Um índice. E aí esse índice, você pode colocar aqui, veja, para essa determinada obra, a gente tem que a área, vocês vão ver isso nos arquivos que eu estou colocando, a área do terreno é 5.000 metros, eu acho. A área total de construção é 2.300, a área de cobertura vai ser 250 e custo por metro quadrado, R$18. Então essa informação aqui, ela é dada.
Se ela é dada, ela está numa janelinha amarela. Ela está numa célula amarela. Seguindo o raciocínio, a gente tem o seguinte, ó, instalação da obra. Estima-se que o custo disso aí, através da área total do terreno multiplicada pelo custo unitário dessa mesma área. Serviços gerais. O valor estimado desse custo é obtido através do custo unitário mensal do item pelo prazo total da obra. Então, eu vou ter que colocar, para calcular cada um desses pontos aqui, projetos, instalação da obra, serviços gerais, eu vou ter que ler isso aqui e verificar o que é necessário. É como se eu tivesse que fazer alguma coisa que tem alguns ingredientes e os ingredientes estão aqui no texto e como eles interagem, aí eu vou ter que ver aqui, tá certo? Então vamos continuar aqui. Trabalhos em terra. Trabalhos em terra, estimativa, volume de escavação mecânica, multiplicado pelo preço unitário do metro cúbico. Então, na minha planilha, vamos ver se eu tenho aqui, custo de escavação, custo unitário do concreto de fundação, volume da fundação. Não, desculpe, trabalhos em terra, né? Trabalhos em terra, onde é que está isso? Projeto de instalação, serviços gerais. Aqui, volume de escavação, custo unitário da escavação. E aí eu tenho que fazer o custo da escavação. Então, volume de escavação, como é que eu obtenho? Custo unitário da escavação é dado, pelo que eu estou vendo aqui é dado. Custo unitário da escavação, deixa eu diminuir de novo aqui. Estou trabalhando aqui na planilha. Então, eu tenho o volume da escavação, custo unitário da escavação, vou ter o custo da escavação. Tá? Depois, fundações. Se eu olhar para o texto, pessoal, o texto está dizendo assim, ó. O valor estimado para o custo desse item pode ser obtido através do custo unitário de concreto armado multiplicado pelo volume estimado de concreto para a fundação. Então, fecha-se aqui. E aí eu tenho no texto o valor estimado para o custo desse item. Pronto, ok. E aí eu venho para a planilha e a planilha vai ter que ter aqui, pessoal, ó, custo da fundação, né? O custo unitário do concreto de fundação, quantos metros cúbicos são, e o volume, o custo por metro cúbico, e o volume da fundação, quantos metros cúbicos vão ser. Ok? Bom, então para cada item desse, pessoal, fundação, estrutura, eu tenho um item aqui no texto que diz como é que é feito. Tá? Instalações, alvenaria, cobertura, tratamentos, esquadrias, revestimento, pavimentação, rodapé, soleira e petoril, ferragens, pintura, vidros, aparelhos. Aí vem complementação, né? A limpeza, remuneração da construtora. E aí tem aqui, ó, os itens. Todos os dados que a gente vai precisar estão aqui. Né? R$18 por metro quadrado, o custo dos projetos. Instalações, R$60 por metro quadrado da área do terreno. O prazo da obra é 20 meses, vai ser colocado em algum lugar. A escavação mecânica é assim que funciona. O volume da fundação é tanto. Ó, vejam, olha essa observação aqui. O volume da fundação direta é de 25% da área do terreno. Espera aí. Volume de fundação, volume é metro cúbico. Como é que é 25% da área? Veja, quando ele falar isso, é porque é numericamente igual a 25% da área. Alguém olhou os projetos passados e viu que havia essa relação. Se você pegar a área do terreno e calcular 25%, dá o volume da fundação. Só isso não existe. Existe. Isso aí são índices que você pode criar fazendo comparações. Tá certo? Isso pode ser feito assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, depois de lerem esse texto aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, vejam, eu também forneci os slides. Eu também forneci os slides que vocês vão acessar aqui do exercício. Ó. E aqui tem bem direitinho, projetos, como é que a coisa foi feita, quanto é que está dando. Aqui tem a solução, então, tem as respostas, tá? Para vocês já irem conferindo. E aqui tem todas as informações
que eu resumi lá naquele texto, tá? Então, a minha ideia é que vocês façam, preparem a planilha e depois verifiquem que está tudo certo. Inclusive, lá no final, ó, tem um resumo. Resumo esse, e se vocês observarem, também está aqui, ó. Tem uma planilha chamada resumo. Ok? Mas vamos já chegar lá. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu preciso complementar a minha planilha. Ok. Tem as informações, vou botar. Eu preciso complementar a minha planilha. Então, eu vou aqui para a minha planilha. Veja, vou ler todas as informações. E vou preencher aqui o amarelinho. Tá? Custo dos projetos. Custo dos projetos, eu vou olhar aqui. E se eu olhar pelos apontamentos, eu vou ver que o custo que eu vou gastar com o projeto vai ser igual, e aí eu tenho que fazer a fórmula. Eu não quero que vocês façam a conta, eu quero a fórmula, tá? D3, custo da construção, vezes D5. Porque foi me dito que era isso, era desse jeito que eu calculava. Quando eu aperto Enter, tá aí a fórmula. Porque agora, pessoal, depois que isso aqui estiver pronto, quando eu fizer, se aqui não for 2.300, mas for 5.000 metros, eu já consigo saber que vai custar em torno de R$90.000. Certo? Muito bem. Custos dos projetos. Eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como é que eu jogo esse valor lá na planilha de resumo. Eu vou vir aqui em resumo. Custos dos projetos. Vou colocar igual. E aí, com o mouse, eu vou clicar lá em exemplo 2 e vou clicar na célula onde tem os custos dos projetos. Quando eu apertar Enter, o custo do projeto está aparecendo aqui. Então, veja, olha como é que fica a fórmula. A fórmula fica assim, ó, exemplo 2 de 10. Tá certo? Então, essa planilha aqui ela também tem que ser automática. Essa planilha aqui, os amarelos eu vou preencher e os verdinhos tem que ser fórmulas. Muito bem. Prosseguindo. Aqui eu tenho custo de instalação por metro quadrado, custo de instalação por metro quadrado de terreno, R$60, que eu já vi isso. E aí, o custo de instalação, se é 60 por metro quadrado, o que é que eu tenho que fazer? Igual a área do terreno, né, por metro quadrado de terreno, vezes os 60 aqui. 60, dá 300 mil de instalação, para fazer o canteiro, o almoxarifado, isso aí tudinho. Muito bem. Prosseguindo. Próximo item aqui que a gente tem, custo de serviços gerais, né? Então, vou passar um pouquinho aqui para cima. Vejam, o prazo da obra é 20 meses, com custo unitário de serviço de 11 mil. 20 meses, 11 mil. Ah, desculpe. Vamos voltar aqui um pouquinho, pessoal. Vejam, é interessante que vocês já vão fazendo a seguinte coisa, ó. Fez custo de instalação? Fez. Todos os verdinhos aqui, pessoal, estão no resumo, tá? Então, custo de instalação, vou botar para aparecer aqui agora, igual. Aí vem aqui exemplo 2 e clico aqui em custo de instalação na célula D12. Aperto Enter. Eu já estou mostrando para vocês que você pode, de uma célula, acessar informações de outra. Certo? Prosseguindo. O que é que a gente tem mais aqui? Então, custo unitário de serviço, custo de serviços gerais, existe uma fórmula para ele, que vai ser, de acordo com o que foi definido, vai ser número de meses vezes o custo de unitário de serviços gerais. 220 mil. Já vou jogar esse valor lá, no resumo. Como é que eu faço? Venho no resumo, serviços gerais, igual. E aí vou clicar no exemplo 2 aqui, 220. Certo? Muito bem. E
Com relação a volume de escavação, o que é que a gente tem? A gente vai ter, se não me falha a memória, 6.000 metros cúbicos a R$ 13 por metro cúbico. Depois vocês vão ter que conferir essa informação, tá? Vão conferir a informação lá no local que eu passei para vocês. Porque esses 6 metros cúbicos aqui, eles são fixos, mas eles são obtidos através de uma continha, tá certo? Vou fazer para esse exemplo aqui, vejam, algumas células dessas amarelas, elas dependem de outros cálculos que já foram feitos ou de outras células amarelas, tá? Essa aqui, por exemplo, quando vocês lerem lá, ela vai depender da área total do terreno, certo? 5.000, que você vai multiplicar por 1,5 por alguma razão e por 0,8 por alguma razão. Quando você apertar Enter, vai dar 6.000. Os R$ 13 que você vai preencher aqui no custo unitário de escavação é exatamente o que custa por metro quadrado. Está dito lá, certo? Deixa eu só esclarecer esse ponto, pessoal, que é interessante. Eu vou voltar para cá, para aquela nossa, o texto. Aí aqui tá, ó. Olha só, de onde é que eu tirei o 1,5 e o 0,8? A escavação mecânica, trabalhos em terra, será executada até 1,5 m de profundidade, então 1,5 m de profundidade ao nível do terreno, em 80% da área. Então vou pegar a área, multiplicar por 80% e multiplicar por 1,5 m, que aí eu vou ter o volume que vai ser escavado. Certo? Por isso que eu cheguei em 6.000 metros cúbicos. Ótimo. Próximo. Então, como é que eu vou calcular o custo da escavação? O custo vai ser igual ao volume vezes o custo por metro cúbico. Não tem dúvida. R$ 78.000. Fiz o custo da escavação? Fiz. E agora eu venho aqui e custo da escavação igual, exemplo 2, custo da escavação. Certo? Muito bem. É interessantíssimo, pessoal, que vocês façam o seguinte. As planilhas de vocês, que vocês vão ter no futuro, elas precisam ter alguma memória de cálculo. Tá? Alguma memória de cálculo. Vou dar um exemplo como é que eu poderia fazer essa memória de cálculo. Ó. Eu vou... Veja, aqui, ó. Nesse caso da escavação mecânica, né? Então, escavação mecânica, tá aqui ela. Eu vou marcar a escavação, esse textinho aqui, ó. Vou tentar ver se eu consigo copiar. Copiei, né? Fiz Ctrl C. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso, para manter uma espécie de memória de cálculo, eu venho aqui, ó. Volume de escavação, aqui no amarelinho mesmo, eu clico com o botão direito e coloco nova anotação. Vou colar, ó, ele aparece meu nome, e vou colar aquele texto que eu comprei, que eu copiei. Ó. A escavação mecânica será executada, tarará, tarará. Pronto. Clico aqui. Essa observação aqui, que está em formato de anotação, isso aqui funciona como a minha memória de cálculo. Depois eu quero ver de onde é que saiu essa bendita fórmula aqui. 1,5 vezes 0,8 vezes D2. Aí vai ser, eu vou ver que vai ser 1,5 m vezes 80% da área, vezes 80% da área, vezes o D2 aqui, que é a área do terreno. Ok? Então, veja, é interessante que tenha isso aqui na planilha que a gente utiliza. A planilha que vai ser feita por vocês. Muito bem. Custo de escavação, já joguei lá? Vamos ver. Custo de escavação já está. Ótimo.
custo unitário do concreto de fundação vezes volume de fundação para calcular o custo da fundação. Então, vamos lá. O custo unitário do concreto de fundação, eu acho que é algo que é dado. Tá certo? Que custa, se não me falha a memória, R$630. O volume da fundação, isso eu acho que é calculado, que é igual 25% da área do terreno. Então, 1.250 metros cúbicos. Se eu tenho um custo unitário, eu vou botar aqui em dinheiro. Vai faltando dinheiro aqui. E o volume, eu tenho que o custo da fundação vai ser igual a volume da fundação vezes o custo unitário. 787.500. Eu vou voltar aqui no exemplo. Custo, no exemplo não, no resumo. Custo da fundação vai ser igual da fundação. E já tenho aqui. Bom, aqui eu já poderia fazer o seguinte, pessoal. Colocar somatório, né, que vai ter a soma de tudo. Ok? E aqui o percentual do total também já posso fazer, ok? Vai ser igual a isso dividido por isso aqui, que é o total, só que com o dólar antes do C e dólar antes do 26, né? Dólar, o cifrão. Por que isso? Porque quando eu copiar a fórmula aqui para baixo, ó, ele vai aplicar a fórmula direitinho. Veja que enquanto esses todos aqui forem zero, aqui vai estar dando 100%, lógico, mas vai estar fazendo a conta só em função do total, que é a soma desses 5 aqui. À medida que eu for preenchendo, ele vai mudando todos esses números. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos calcular o custo de estrutura. O custo de estrutura, antes vamos ler. Vamos ler o que é que a gente tem de custo de estrutura. Aqui tem uma história da laje média, né? Vamos lá ver. Veja, custo unitário do concreto de estrutura custa R$ 795. De onde é que saiu isso? Saiu lá do... Isso é dado, né? Deixa eu tentar ver aqui com vocês onde é que isso está aparecendo. R$ 795, se não me falha a memória. Vou dar uma olhada nos slides, tá? Vamos ver se a gente encontra nos slides. Nos slides... Aqui, ó. Alvenaria, fundação, estrutura. Então, volume de concreto, ele está dizendo que é calculado assim, 0,18 vezes 1.800 metros quadrados, vai dar 324. O custo do concreto armado é R$ 795. Custo unitário do concreto de estrutura, então é 795. O volume total de estrutura vai ser igual 0,18 vezes 1.800, mas esse 1.800 é o quê? A gente tem que ver o que é que ele é. Esse 1.800 vai ser, se a gente der uma olhadinha lá, vai ser a área de um pavimento, alguma coisa parecida. Vamos lá ver como é que funciona aqui. 1.800, área total de construção. Volume total da estrutura vai ser igual 0,18 vezes 1.800. E aí o custo da estrutura vai ser igual 324 vezes 795, que vai dar 257.800. Essas contas eu vou repetir aqui com vocês. Então, aqui o custo é 795, volume total da estrutura vai ser igual 0,18 vezes 1.800. De onde é que isso saiu? Vamos dar uma olhada lá no texto. O texto diz o seguinte, ó.
o texto diz o seguinte, se você olhar aqui, a escavação, a laje média da estrutura é 0,18. O que é a laje média, pessoal? A laje média é você pegar tudo que é pilar, viga e laje, vamos supor que você pegou um andar inteiro e com só a parte estrutural, laje, vigas e pilares. E isso tudo era feito de massinha, de modelar, de criança. Aí você amassou tudo junto, fez uma bolinha e depois fez uma placa de área igual à área do pavimento. Então você pegou tudo que era pilar e laje, transformou pilar e viga e transformou em laje. Essa laje fica com 18 centímetros de altura. Então é o que a gente chama de laje média. Pega tudo quanto é volume de concreto, transforma só em laje da área que é o pavimento. E aí você vê que a altura é essa. Essa altura aqui dá 0,18. E o total da área estrutural, tá certo? É de 1.800 metros quadrados. Então aqui eu coloco, por isso que eu coloquei no volume total da estrutura essa formuletinha, que é isso aqui. Só que para eu me lembrar disso depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui a laje média, vou copiar, vou aqui na célula que tem a laje média, anotação, e vou colar a observação. É bom que vem com o meu nome, tudo bonitinho, ó. Certo? Vou editar a anotação aqui, vou só aumentar ela aqui pro lado. Aparece quando eu ponho o mouse em cima. Bom, lá no resumo, eu tenho que colocar aqui a estrutura. Exemplo 2, estrutura, tá bem aqui. Veja que já alteraram os valores aqui, vai ficando mais. Bom, opa, desculpa pessoal, eu fiz com isso aqui aparecendo. Deixa eu refazer o que eu tinha acabado de fazer aqui. Eu tinha vindo aqui no exemplo 2 resumo, no resumo, né? Tinha colocado aqui a anotação, tá certo? Copiei lá e coloquei a anotação. E isso aqui, esse valor, eu tenho que levar lá para o resumo, né? Então, isso aqui não estava assim, estava assim. É igual ao exemplo aqui, custo da estrutura. Ok? Continuando. Vejam, esse exercício aqui, pessoal, é para ser feito devagarinho, com calma, tudo tranquilo. Eu já vou fornecer para vocês essa estrutura aqui para vocês não se perderem, certo? Para vocês irem fazendo devagarinho. Agora, eu preciso que vocês preencham tudo com as formas corretas, façam o resumo aqui. E além de fazer o resumo, também coloquem aqui, ó, nas células que exigem um lembrete, as anotações, tá certo? Muito bem, vamos ver aqui. Vamos fazer, aqui é custo, né? Custo. Vamos ver agora custo de materiais e mão de obra para instalações, custo por parada de elevador e custo de instalações e elevadores. Isso aqui eu costumo calcular tudo junto, né? Deixa eu ver onde é que está. Bem aqui. Eu tenho lá no meu texto uma informação que diz a seguinte coisa. O custo dos materiais e mão de obra de instalações é 15 mil e o prédio tem 14 paradas de elevador. Certo? Então é 15 mil por apartamento. Tá? E o prédio tem 14 paradas de elevadores. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse texto aqui só para não me esquecer. Copiar. Vou fechar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui, nesse custo de instalações, vou colocar uma anotação, para eu não me esquecer.
E vamos agora tentar calcular isso aqui. Bom, custo de materiais e mão de obra é o que eu quero calcular. Instalações é de 15 mil por apartamento. Então, veja só. Mais 15 mil vezes... Qual é o número de apartamento? A gente tem isso em algum lugar? Número de unidades, 15. Então, vai ser... A fórmula fica desse jeito, né? Mas só que vejam, aqui eu fiz um erro, cometi um erro, porque aqui está por unidade. Então, aqui é só 15 mil mesmo. Pronto. Não tenho por unidade. Muito bem. Devo multiplicar pela quantidade de unidades daqui a pouco. Custo por parada de elevador. Custo por parada de elevador. Isso tem que estar em algum lugar. Vamos lá ver se está no nosso texto. O que é que isso quer dizer, pessoal? O elevador, ele tem, dependendo da quantidade de paradas que ele vai ter, ele vai ser mais caro ou mais barato, né? Então, vamos ver se a gente tem aqui. O custo de materiais é esse. Tem 14 paradas de elevadores. Vamos ver se eu tenho um custo aqui por parada. O prédio apresenta esse consumo. Revestimento, a pintura, os vidros, a limpeza. Cadê os elevadores? Como é que eu chego? Custo por parada de elevador. Isso tem que estar em algum lugar. Se não está aqui no texto, eu vou passar o olho de novo para a gente ver se não está aqui no texto. Deve estar nos slides. Vamos olhar nos slides. Aqui nos slides, o que é que a gente tem? Instalações. Custo material e mão de obra, 15 mil por apartamento. Total de apartamentos, 5 pavimentos vezes 3 apartamentos, 15 apartamentos. Número de parada de elevadores, 14. Custo de elevadores por parada, 7 mil por parada. Então aqui, ó. Aqui na nossa planilha, aquele valor é 7 mil. Agora, como é que eu calculo as custos de instalações e elevadores? 15 mil por unidade, mais 7 mil vezes 14, né? Então, a fórmula vai ficar assim, ó, igual. Esses 15 mil aqui vezes... Aí eu vou lá em cima e pego o número de unidades, dá 15. Mais esses 7 mil vezes 14. Que vai dar 323 mil. Veja, eu ainda cometi um erro, porque aqui tem 7 mil, desculpe, aqui eu vou voltar, vou apagar esse 14. Por quê? Porque eu sei que eu tenho aqui definido, ó, número de paradas de elevador, 14. E agora a forma está ok. 323 mil. Certo? Vou agora lá no resumo. Custo de instalações igual. Exemplo 2, 323 mil. Ok? Muito bem. Então, vejam. O restante da planilha, eu vou deixar vocês complementarem. Por favor, tudo que puder ser feito com forma, vamos fazer com forma, tá? Vamos fazer com forma. Do mesmo jeito que eu fiz essa aqui, ó, eu já tinha tudo definido. Então, quanto mais automático você deixar, independente de você inserir valores, né? Você deixa as células em amarelo para a pessoa colocar todos os dados do empreendimento, e aí o restante a planilha tem que fazer sozinha. Certo?
Muito bem. Então, veja. A informação poderia ter chegado para você dessa maneira aqui, ó. Da maneira do... em texto, tá? Poderia ter chegado assim em texto para você, certo? Tá aqui, ó. Cada parada de elevador custa 7.000. Tá aqui tava no texto também a informação da parada do elevador. Mas a planilha podia ter chegado para você assim, a planilha não, o raciocínio, a metodologia, vamos chamar assim. Poderia ter chegado para você aqui em forma de slide, né? Tá certo? Poderia ser nesse formato. E você teria que transformar isso em uma planilha. Bom, eu fiz aqui uma parte da planilha, vocês já viram até aqui. Já estou adiantando o exemplo. E aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó. Aqui eu poderia pegar os custos aqui sem a remuneração e já criar aqui, pessoal, um gráfico, né? Que para mim poderia ser inclusive um assim, ó. Um gráficozinho. Vou tirar esse nome aqui. Aqui, ó. Um gráfico que ia ter aqui as coisas representadas, né? Deixa eu alterar um pouco aqui esse gráfico. Deixa eu colocar esse gráfico. Alterar tipo de gráfico, eu quero bar, não, eu quero coluna. Vamos para coluna que é melhor. Então, para eu verificar aqui, ó, ele tem aqui tem um interessante aqui para nós. Certo? Para isso aí. Então é isso. A minha ideia agora é que vocês complementem, façam tudo que eu já fiz com calma, com tranquilidade, complementem essa planilha e confiram se os dados se os resultados que vocês estão obtendo é desse jeito aqui. Ok? E aí, quando essa planilha estiver completa, pessoal, se tivermos que analisar, fazer análise de viabilidade de outro projeto, a gente vai pegar só essas informações que são necessárias aí, a área, número de andares e tal, quantas unidades por andar, e rapidamente você joga aqui, isso aqui vai funcionar como um simulador. E esse tipo de planilha, vocês vão ver que na vida profissional de vocês vão fazer várias. Vocês vão fazer planilhas que já vão ficar prontas, só para você chegar e trocar dois númerozinhos e ela te dá alguma resposta. É para isso que esse tipo de planilha funciona, tá? Então, vamos lá. O que é que eu quero que vocês façam agora? Primeira coisa, vocês vão pegar a planilha vazia, já vou dar para vocês a estrutura da planilha, e vão acrescentar todas as células em amarelo, com as informações que estão no texto nos slides, e as fórmulas necessárias para calcular as células em verde, tá? Então, essas células aqui verdes serão todas calculadas com fórmulas, tanto do exemplo 1 quanto do exemplo 2. O exemplo 1 é muito simples, né? E aí, depois que vocês fizerem isso aqui tudo, ou à medida que forem fazendo, eu também quero que seja feito o resumo. Resumo com essa continha aqui feita. Tá certo? Essa continha do percentual do total. Tá? Então, essa vai ser a aula de hoje. Preciso que vocês, com calma, tranquilidade, isso aí vai levar uns 40 minutos aí para vocês fazerem, tá bom? Devagarinho, vão olhando, volta, preenche e tudo. E quando tiver tudo preenchido, vocês mandem para mim. Agora, preciso de mais uma coisa. Preciso que vocês coloquem do jeito que eu fiz aqui, nessa e nessa. Preciso que vocês coloquem anotações em todas aquelas células e o raciocínio é mais complicado que está lá no final, tá? Tá onde o raciocínio? O raciocínio, ele está aqui no texto que eu passei, que está disponível para vocês, lá no final, tá? Lá no final tem todas aquelas informações aqui, ó, são todas essas informações aqui, ó. Ok? Que funciona como memória de cálculo. Tudo bem? E aqui os dados complementares.
Então eu quero a planilha completa com o resumo e lá na planilha que calcula tudo, as anotações que explicam os cálculos que foram feitos. Joia? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje para vocês. Então, é muito importante a gente aprender a usar o Excel como ferramenta. As fórmulas que eu utilizei aqui, a mais complicada é multiplicar. Talvez apareça uma divisão em algum lugar aí para vocês. O resto é somar, fazer uma função maiorzinha que somar duas multiplicações, como a gente já fez aqui. Tá? Então, fórmula complicada não vai ter. O que vai ter aqui é o raciocínio, a ligação entre células, tá certo? Então, vocês viram que lá embaixo eu faço contas com conta que eu já fiz em cima, tá certo? E depois levar essa informação para fazer uma espécie de resumo que está feito aí. Então, essa planilha completa, eu gostaria muito que vocês terminassem a planilha, fizessem ela bonitinha e com as anotações. Não esqueçam das anotações. E mandem para mim a planilha pronta, tá bom? Então é isso que eu tenho para hoje. Por favor, bastante atenção na atividade e boa sorte a todos. Até a próxima aula.